Boa tarde, caros alunos. Daremos início agora à nossa reflexão sobre os 10 mandamentos contidos no livro do Êxodo. A voz divina que proclama a lei, a autoridade suprema, o Deus mesmo que pronunciou as 10 palavras, os ensinamentos do decálogo. O autor sagrado diz que não se trata de normas meramente humanas, mas de mandamento divino. Todas as 10 palavras são expressão de desejo de Deus, da criatividade, da vontade divina. Não se trata, então, em primeiro momento, de pensar o decálogo ou as 10 palavras, como estamos usando aqui como expressão, para falar dos 10 mandamentos, como algo baseado na inteligência, baseado na racionalidade humana. Não. Tudo nasce de Deus. Uma expressão do próprio livro do Êxodo, as tábuas da lei, ou a lei mosaica, foram escritas pelo Deus de Deus. A expressão eu sou Javé, teu Deus, carrega toda a grandeza, o poder e o mistério divino. É um Deus que ninguém é capaz de possuir, mas que citou a seu povo uma aliança de amor. Este povo que agora estabeleceu uma aliança com Deus é chamado a viver de acordo com essa aliança. E esse estar de acordo com a aliança é justamente a prática, o respeito e o seguimento a essas leis que o Senhor mesmo deu a Moisés no alto do Monte Sinai. Eu sou Javé, teu Deus. Essa declaração inicial estabelece a base de toda a lei, um relacionamento pessoal, amoroso e também dito exclusivo entre os israelitas e Deus, deixando qualquer outro tipo de culto a qualquer outra deidade, mas assumindo Javé como seu único Deus. E, então, nesse sentido, essa expressão, eu sou Javé, teu Deus, essa exclusividade, baseia-se, então, na condição de possibilidade para o povo estar realmente unido em aliança com Deus. Porque esse Deus que foi o autor de toda a libertação do povo da escravidão do Egito e que agora faz uma aliança, apresenta para eles um modelo de viver, um jeito de viver no mundo. E tudo isso na liberdade. No Egito, cada israelita era escravizado. Agora, esse israelita é chamado a servir a Deus na liberdade. Isso é muito bonito para se pensar. O primeiro mandamento, como eu falava anteriormente, exige uma exclusividade ao culto divino, ou seja, Deus quer ser unicamente adorado e reconhecido como Deus. Então, a declaração não terás outros deuses diante de mim, Êxodo capítulo 23, estabelece um profundo significado, que significa eliminação total da possibilidade de culto a outras deidades, mergulho na verdade pessoal do encontro com Deus vivo, que fez história na história deste povo. O desafio histórico, então, nesse sentido, para os israelitas é entender que eles precisam deixar de lado qualquer culto a outra deidade e a cultuar somente a Deus. Mas a gente vai ver daqui para frente, quando avançarmos mais no nosso estudo, que a idolatria nunca foi totalmente extirpada do meio israelita e que o monoteísmo nunca foi 100% vivido pelos israelitas. Basta ler todos ou qualquer um dos profetas que nós vamos perceber que os israelitas sempre vão estar também, em algum momento, prestando culto a outra deidade. O primeiro mandamento é o princípio da fé e da fidelidade. E cada um de nós medite sobre o poder de conversão e criação que ele contém. Para o homem, a riqueza da verdade e a fecundidade em todos os campos está contida nessa afirmação do absoluto Deus único. Javé é o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus diante de Javé. E não pode haver no coração e na prática de cada israelita essa capacidade de acreditar que há outra divindade. Não há. Deus é o único e verdadeiro. O segundo mandamento, a adoração verdadeira. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Êxodo capítulo 20, versículo 4. A proibição não está na arte em si, mas em seu uso idolátrico. Como os israelitas viviam numa época em que
não havia tanto conhecimento e tanta disseminação da cultura como, no caso, a arquitetura, e especificamente aqui o caso da escultura. Então, todas as imagens faziam e corriam o risco de fazer com que o israelita comum pensasse que aquela imagem era, ou tinha, melhor dizendo, algum poder. Então, eles acabavam atribuindo essa imagem, ou essa escultura, esculpida por uma mão humana, atributos que essa imagem não tinha. Então, por causa desse risco de eles caírem, pela sua simplicidade, pouco conhecimento na caminhada de fé, Deus proíbe a confecção de imagem. Não que Deus seja contra a arte em si, muito pelo contrário, mas neste momento o povo não dava conta de olhar para a imagem e apenas contemplar ali algo, sim, que tem alguma beleza, mas não tem nenhum poder. A palavra não a forma, Javé é invisível. O verdadeiro significado que a única coisa que conta é a voz, ou seja, a palavra de Javé. Então, essas 10 palavras devem ser para cada israelita uma fonte de confiança, que eles devem confiar. Uma coisa muito bonita que ajuda a gente a entender isso, o poder da palavra, desse Deus que é a palavra, é justamente o capítulo 1 de Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e assim foi feito. Então é pela palavra que Deus criou. Isso é muito bonito e profundo a gente compreender. Então, Deus não pode ser nem nomeado e nem representado por qualquer outra coisa, porque Ele transcende em tudo que possamos imaginar qualquer representação dele. Por outro lado, também é um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento, versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, expressando a paixão divina pelo homem, o amor em toda a sua força e transigência. Daí então essa ligação de que, já que Deus exige de Israel um culto exclusivo, por isso essa expressão, eu sou um Deus ciumento, quer denotar que não há nenhum espaço para se realizar um culto de qualquer natureza, qualquer ídolo, seja Baal, Aserás, qualquer outros que aparecerem diante dos israelitas. A consequência da infidelidade atinge gerações seguintes, não porque Deus quer castigar os filhos pelos erros dos pais, não. Mas porque quando os pais não seguem a lei, o que acontece frequentemente é que os filhos também se desviam. Essa solidariedade se manifesta de forma responsável, de responsabilidade mútua que une todo o ser humano. É bem verdade, meus irmãos, que quando um pai, uma mãe não segue verdadeiramente a religião, então há uma forte probabilidade dos filhos também não serem fiéis àquela religião. Claro que isso não é uma regra geral, mas na prática se percebe dessa maneira. Então, não é que Deus castiga os filhos pelos erros dos pais, não é isso. Mas é para mostrar essa solidariedade que vai, e essa realidade ao mesmo tempo que a gente percebe quando há uma falta de fidelidade ao culto exclusivo a Deus pelos pais, que se reflete também nos filhos. Perigos contemporâneos da idolatria. Qual que é a tentação moderna? A fabricação de deuses. Ou seja, essa tentação de fabricar deuses está tão presente em nossa sociedade. Hoje há muitas correntes de pensamento que deusificam o homem, não deixando sobrar lugar para Deus. Existe também o perigo de formular na imaginação um Deus que não condiz com Javé, um Deus tão personalizado que deve ser servo dos nossos desejos. Ou seja, nesse tipo há uma inversão perigosa. Ao invés do homem conformar a sua vontade à vontade de Deus, espera-se que Deus conforme a sua vontade à do homem. Esta realidade é mais comum do que se possa imaginar. O segundo mandamento é um dos maiores problemas enfrentados pela fé na atualidade. Porque muitas vezes vemos que somos sempre tentados a buscar um Deus personal e personalista, que vai de encontro com as minhas demandas, minhas necessidades. Então eu fabrico um Deus que não existe. Eu fabrico, volto a dizer, um Deus que não existe.
Então, de novo, voltamos à temática. Ao invés de eu conformar a minha vontade à vontade de Deus, eu espero que Deus faça todas as minhas vontades. Então, nesse sentido, por assim dizer, há uma relação comercial. Eu vou à igreja, eu devolvo o dízimo e qualquer coisa nessa linha. Então, por isso mesmo, eu me sinto no direito de exigir de Deus que Ele realize todas as minhas vontades. Inclusive, nesse sentido, eu vou pensando a salvação não como uma graça, mas como um direito. Eu tenho o direito de um lugar no céu. Muitíssimo do tempo. Entendeu? Sabe como muitíssimo do tempo a Deus. Então, esse Deus que criou o mundo, o homem e tudo, exige que os israelitas santifiquem o sábado. O sábado como o momento em que os israelitas, reunidos em comunidade, vão adorar a Deus, prestar um culto. Nesse sentido, o sábado é um dia de serviço a Deus. O homem deixa de servir outros homens através do seu trabalho, das suas ocupações, para servir ao verdadeiro Deus. E a celebração do fim de uma alienação e o ato de se colocar à disposição do Senhor. Da escravidão dos homens passa para o serviço de Deus. O sábado é um dia de comunhão, de alegria, de pertencimento a Deus. É o momento de realizar um culto de adoração a Javé. Isso é muito bonito para a nossa fé, muito bonito. Do quinto ao sétimo mandamento, honra, vida e fidelidade. Honra teu pai e tua mãe. Reconhecer e valorizar os pais como instrumentos de Deus. Os pais são imagem especial de Deus, uma expressão latina imago Dei, que é pai e tem coração de mãe. Honrar significa cuidar na velhice. E aqui eu faço a leitura do texto que eu acho tão bonito para aprofundar a nossa reflexão. Honrar significa cuidar dos pais quando a velhice lhes trouxer as debilidades e a saúde minguar. Há uma canção que denuncia a negligência de certos filhos em amparar os pais idosos. Conheço um velho ditado que é do tempo dos agais. Diz que um pai trata 10 filhos não trata de um pai. Que triste realidade. Não podemos esquecer que o pai e a mãe são para toda a vida, e não somente enquanto os filhos estão pequenos. Honrar também implica obediência. Não matarás. Refere-se à morte ilegal de um inocente. O mandamento, o homem é a imagem de Deus. O assassinato é um ataque à semelhança divina. Não matar não é apenas deixar viver, mas também não deixar morrer quando se tem o poder sobre a vida dos outros. E aqui é importante a gente pensar, principalmente naquelas profissões ligadas à saúde, em que somos convidados a, em nome dessa vocação, em nome dessa fidelidade a Deus, em nome da ética humana, defender a vida e o direito de viver de todos os homens. Então não é só matar que é proibido, mas também fazer de tudo para que esta vida não seja perdida antes da hora. Como dizia um professor meu de antropologia filosófica, o problema não está em morrer, o problema está em morrer antes da hora. Então, todas as vezes que uma vida é ceifada antes da hora, seja por falta de acesso à saúde, ou em outras situações em que, por uma negligência de outros seres humanos, esta vida é ceifada, então, nesse sentido, é um grande pecado. Não é só a morte do inocente vista como um pecado, mas também tudo aquilo que destrói ou diminui a vida. Não cometerás adultério. O casamento é a lei natural primária. A união conjugal nasce do amor e tem que ser fiel. O matrimônio humano tem como fonte o modelo de amor entre Israel e Deus. E o profeta Oséias enriquece muito essa compreensão, fazendo uma relação entre Israel e Deus a partir da reflexão do amor
matrimonial entre um homem e uma mulher. Não cometerás adultério. A Bíblia leva muito a sério a questão do amor, do matrimônio, da vida e da fecundidade. Então, isso é muito importante, essa totalidade da compreensão cristã sobre o matrimônio. Tudo isso precisa estar em equilíbrio para que o adultério não aconteça. O matrimônio humano tem que ser tem como fonte e modelo o matrimônio entre Israel e Javé. É muito bonita a expressão. O amor é forte como a morte. As muitas águas não podem extinguir o amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo de 6 a 7. O oitavo mandamento, nós vamos ver a seguir, é o seguinte: não roubarás. Gravíssimo. É uma falta gravíssima. Roubar um homem para escravidão, roubo de terra, desonestidade comercial, reter o salário do trabalhador, explorar os pobres. Não darás falso testemunho. Em primeiro lugar, não mentir diante do juiz. Em sentido amplo, abrange todo tipo de mentira contra o próximo. Ou seja, ter a verdade como pilar fundamental que sustenta os relacionamentos entre os seres humanos. Não cobiçarás. Leva o homem a olhar para si mesmo e policiar suas intenções, sua forma de ver e reagir aos bens de outrem. A cobiça se torna idolatria, adoração a um Deus estranho. E a cobiça, ela tem aspectos que foram muito refletidos pela tradição católica, principalmente a partir dos padres da igreja na era patrística. E quando a gente vai se debruçar sobre algumas reflexões sobre esse mandamento não cobiçarás, surgem algumas questões que é fundamental trazer para aqui. Primeiro, não é só desejar o bem alheio que é um pecado, mas também é um pecado gravíssimo não desejar que o outro tenha bens. E fazer de tudo para que, desejando o bem que é de outrem, fazer com que esse bem seja ali capturado. Ou seja, é sentir raiva porque alguém tem algo ou conquistou algo. E tem situações mais perversas que, além de ter raiva pelo fato de outros possuírem algum bem, é também querer pegar para si aquele bem, ou impedir que aquela pessoa que possua aquele bem não usufrua dele. Então, isso é uma situação gravíssima. A gravidade particular do 10º mandamento consiste em ser uma interrogação dentro de cada indivíduo. No coração, que é o centro de comando da vontade, onde o Senhor coloca o problema da cobiça. Então, diante da felicidade, diante daquilo que materialmente ou imaterialmente o outro conquista, com que sentimento ou que sentimento eu tenho? Eu tenho um sentimento de alegria porque alguém conquistou algo, eu quero tirar deste alguém esse algo que ele conquistou. Então isso é fundamental para a gente compreender. Por isso é preciso guardar-se muito da avareza, Lucas capítulo 12, versículo 15. Que se torne idolatria, adoração e serviço a esse Deus estranho. Carta de São Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 5. Tudo vem do coração, o bem e o mal, sejam pensamentos ou decisões, palavras ou ações. E assim, o mais importante é vigiar o próprio coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Onde a sabedoria divina deve entrar. A finalidade, então, dos 10 mandamentos, em primeiro lugar, é ativar a consciência. Os 10 mandamentos procuram ativar a consciência dos homens a fim de que eles tornem-se capacitados para poder discernir o bem e o mal. E a partir desse discernimento, escolher o bem e recusar o mal. Por outro lado, os 10 mandamentos, como fidelidade, como finalidade, a exigências da lei que esse povo israelita estabelece com Deus. Com a aliança com Javé, existe um modo de ser e de viver específico desse povo eleito. Então, nesse sentido, há uma responsabilidade entre cada israelita, entre si e diante de Deus, a partir desta eleição, ou seja, enquanto povo eleito. E tudo isso vai
capacitando os homens para tomarem decisões boas baseadas nesses princípios divinos, ou seja, que essa lei, esses 10 mandamentos, essas 10 palavras, que são de origem divina, se tornam uma realidade na prática cotidiana de cada israelita. Então, nesse sentido, tudo gira em torno dessa realidade, dessa relação fundamental entre Deus e os israelitas. Não é apenas um código legal, mas um caminho para que a vida, para que cada israelita tenha uma vida de santidade e comunhão plena com o seu Criador. O Código da Aliança, então, aprofunda a lei. É uma regulamentação detalhada para as normas de vida da comunidade israelita. Então, o Código da Aliança, que está em Êxodo, capítulo 12, vai até Êxodo, capítulo 3, capítulo 23, versículo 19, é um conjunto de leis que Deus entregou a Israel após os 10 mandamentos, como regulamentos que vão assim, regular todos os aspectos, não só da vida religiosa ou das práticas religiosas, mas também abrange as leis, os aspectos civis e sociais dessa relação. Ele reflete a justiça divina, o cuidado com os vulneráveis e a santidade do povo. Então, por isso apresentam leis casuísticas, apresentam então condicionantes como fórmulas se ou quando, trata de situações específicas e suas consequências. Também leis apodígeas imperativas como as fórmulas tu e farás, comandos diretos e absolutos. E também estamos diante de contexto histórico, aspectos em comum com os tratados babilônicos e títulos e assim adaptados à Jahvé. Ou seja, alguns elementos dentro desse código da lei que se encontram presentes em outros povos, diante de culturas de outros povos, no caso dos povos, né, babilônicos, títulos e assírios. E que os israelitas também vão adaptar a essa realidade. Então, no contexto da aliança, o decálogo ou o código, né, procura abranger um campo amplo das relações humanas dentro da comunidade dos israelitas, garantindo a proteção aos fracos, a manutenção da santidade do povo israelita. Então, esse aspecto das relações interpessoais humanas, mas também voltado e aberto para a relação desses mesmos homens com o seu Deus. Então, essa foi uma breve reflexão sobre os 10 mandamentos, né, do livro do Êxodo, e ao mesmo tempo uma reflexão simples daquilo que esse texto produz ou pode produzir em nós.